O ar do grande teatro municipal vibrava com uma tensão quase palpável. Nos bastidores, onde o cheiro de verniz antigo e poeira de palco se misturava ao perfume caro dos músicos, o silêncio era uma regra de ouro. Era o dia da grande audição, a chance de uma vida para ocupar a cadeira de primeiro violino, a posição de Spalla na orquestra mais prestigiada do país. Músicos afinavam seus instrumentos italianos, cujos valores ultrapassavam o de apartamentos de luxo. E no meio desse oceano de seda e arrogância estava Davi. Davi era um fantasma naquele lugar. Suas roupas eram limpas, mas gastas pelo tempo. Seus sapatos, embora engraxados, mostravam as marcas de longas caminhadas. Ele segurava um estojo de violino que parecia ter visto 2 guerras mundiais. Era feito de fibra gasta, remendado com fita isolante em vários lugares. Ele estava encolhido perto de uma porta de serviço, apenas esperando seu nome ser chamado, quando a figura imponente de Riccardo Venturini parou diante dele. Riccardo era o oposto de Davi. Seu terno era feito sob medida, seu cabelo impecavelmente penteado, e o violino que ele carregava casualmente, um Guarneri, valia mais do que o bairro inteiro onde Davi morava. Riccardo era o atual Spalla, mas as audições eram uma formalidade para renovar contratos e, em sua mente, para humilhar novos talentos. Ele olhou Davi de cima a baixo, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. "Perdeu alguma coisa, garoto do café?" zombou Riccardo. Davi levantou os olhos, a timidez lutando contra a determinação. "Não, senhor, eu estou aqui para a audição. Meu nome é Davi." Riccardo soltou uma gargalhada curta e aguda, que fez outros músicos próximos olharem. "Audição? Você? Com isso?" Ele apontou com desdém para o estojo de Davi. "Você deve ter entrado pela porta errada. A cozinha é nos fundos. Eu fiz a inscrição. Meu nome está na lista." Davi insistiu, sua voz baixa, mas firme. Riccardo se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Davi. O cheiro de sua colônia cara era sufocante. "Olha aqui", ele sibilou, sua voz baixando para um tom ameaçador. "Este palco não é lugar para gente como você. Não é um abrigo de caridade. Aqui é onde a elite da música trabalha. Você está sujando o ambiente com seu cheiro de ônibus lotado." Ele olhou para o crachá de visitante de Davi, arrancou-o de sua camisa e o jogou no chão. "Saia daqui, pobre. Vá tocar suas musiquinhas tristes no metrô, que é o seu lugar." A humilhação foi pública. Alguns músicos riram baixo, outros desviaram o olhar, constrangidos, mas ninguém defendeu Davi. A influência de Riccardo era absoluta. "Segurança!" gritou Riccardo, embora não houvesse seguranças ali. "Tirem esse invasor daqui!" Davi sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Ele não ia chorar. Ele se abaixou para pegar seu crachá, mas Riccardo pisou em sua mão. Não com força suficiente para quebrar, mas com pressão suficiente para humilhar. Davi recolheu a mão, sentindo a dor aguda. Foi nesse exato momento que uma voz grave ecoou pelo corredor, cortando a tensão como uma faca. "O que significa esta desordem, Venturini?" Era o maestro Antunes, um homem lendário, conhecido tanto por seu gênio musical quanto por seu temperamento implacável. Ele não tolerava egos maiores que o talento, e o ego de Riccardo era colossal. Riccardo imediatamente mudou sua postura, adotando um ar de preocupação fingida. "Maestro, graças a Deus, este rapaz, ele invadiu os bastidores. Estava importunando os músicos, pedindo dinheiro, eu acho. Já estava chamando a segurança." O maestro Antunes olhou de Riccardo para Davi. Ele viu o crachá no chão, a marca de sapato na mão pálida de Davi e o estojo remendado. Davi tremia, não de medo, mas de raiva e humilhação contida. "Ele está mentindo", disse Davi, sua voz finalmente encontrando força. "Meu nome estava na lista. Eu vim para a audição. Ele me mandou sair porque não gostou das minhas roupas." Riccardo bufou. "Maestro, por favor, o senhor vai dar ouvidos a um..."
Zé Ninguém, estamos perdendo tempo precioso. Antunes ignorou Ricardo. Ele se aproximou de Davi, seus olhos penetrantes analisando o rapaz. Ele olhou para as mãos de Davi. Eram mãos calejadas, os dedos marcados por anos de cordas, as unhas curtas. Eram mãos de um trabalhador, sim, mas também eram inconfundivelmente as mãos de um violinista dedicado. O nome dele estava na lista? Perguntou Antunes a uma assistente que estava pálida em um canto. A assistente engoliu em seco, olhando para Ricardo e depois para o maestro. Sim, maestro. Davi Santos, número 24. Ricardo ficou lívido. Isso é um erro administrativo. Ele não pode... Silêncio! Bradou Antunes. O corredor ficou mortalmente silencioso. O maestro se virou para Davi. Você veio para a audição. Você terá sua audição agora. Ele apontou para o palco principal. Pegue seu instrumento, rapaz. E você, Ricardo? Ele disse, olhando friamente para seu espala. Vá para o palco. Sente-se com a orquestra. Quero que você assista a isso. Ricardo parecia que ia explodir. Ser forçado a assistir um ninguém tocar era o insulto final. Mas a ordem do maestro era lei. Davi, ainda tremendo, pegou seu estojo gasto, passou por Ricardo e caminhou em direção ao palco mais sagrado da música clássica do país. A tensão nos bastidores era tão grande que podia ser cortada. O que você acha que vai acontecer nesse palco? Davi conseguirá sequer tocar uma nota correta diante do homem que acabou de humilhá-lo? E o que fará o arrogante Ricardo Venturini? Mal podemos esperar para ver. Antes de continuarmos, se você ama histórias de superação e justiça, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like para apoiar essa história e comente aqui embaixo o que você espera que Davi toque para calar a boca de todos. O palco do Teatro Municipal era imenso. As luzes de ensaio, embora não tão fortes quanto as de apresentação, ainda eram ofuscantes. No fosso da orquestra, os músicos que aguardavam a retomada dos ensaios se acomodaram. Ricardo sentou-se em sua cadeira de espala, na frente de todos, com os braços cruzados e um sorriso de puro desprezo. Ele sussurrou algo para o violoncelista ao seu lado, que riu discretamente. A mensagem era clara. Preparem-se para o circo. Davi caminhou até o centro do palco. Ele parecia uma formiga em um palácio. O silêncio era opressor. O maestro Antunes ficou de pé na plateia escura, uma silhueta solitária observando-o. Quando estiver pronto, senhor Santos, disse Antunes, sua voz ecoando no vasto espaço. Davi colocou o estojo gasto no chão. Ele o abriu com um cuidado quase reverente. A zombaria de Ricardo aumentou quando viu o interior. Não havia veludo roxo ou cetim. Era um acolchoado simples, feito à mão. Mas o instrumento que repousava ali era outra história. Era um violino antigo, visivelmente desgastado. A madeira tinha uma pátina escura, as bordas estavam arranhadas, mas havia uma dignidade nele. Era óbvio que, embora o estojo fosse um trapo, o violino era cuidado como um tesouro. Davi pegou o instrumento e o arco. Ele não olhou para Ricardo, ele não olhou para a orquestra. Ele fechou os olhos por um breve segundo, respirando o ar pesado do palco. Ele estava em casa. O que o senhor tocará para nós? Perguntou Antunes, sua voz agora neutra, profissional. Davi abriu os olhos. Sua voz saiu clara e sem tremores. Capricho número 24 de Paganini. Um arquejo coletivo subiu da orquestra. O violoncelista que ria com Ricardo agora engasgou. Ricardo Venturini, por sua vez, não riu. Ele gargalhou. Uma gargalhada alta, desrespeitosa, que encheu o teatro. Paganini! Ele zombou, alto o suficiente para que todos ouvissem. O Capricho 24! Maestro, isso é uma piada! Esse garoto mal deve saber a escala de Sol maior. Ele vai destruir a peça. Isso é um sacrilégio. O Capricho 24 não era apenas uma peça difícil. Era a peça. Era o Everest dos violinistas, uma demonstração de virtuosismo técnico tão extrema que muitos profissionais passavam a vida inteira sem conseguir dominá-la.
Era conhecida por suas variações infernais: pizzicatos com a mão esquerda, staccatos, voadores e arpejos que exigiam uma precisão divina. Para aquele garoto, com aquele violino velho, declarar que tocaria o Capricho 24 não era ambição, era insanidade. O maestro Antunes não reagiu à zombaria de Ricardo. Ele apenas olhou para Davi, que permanecia imóvel. Prossiga, Sr. Santos. Davi ergueu o violino ao queixo. O silêncio voltou, desta vez carregado de uma expectativa mórbida. Todos esperavam o desastre, o som arranhado de um iniciante tentando o impossível. Ricardo se ajeitou na cadeira, pronto para saborear a humilhação. Davi respirou fundo, e então ele tocou. A primeira nota do tema cortou o ar. Não foi boa, foi perfeita, foi rica, cheia, vibrante, com um vibrato que parecia nascer da própria alma da madeira. Ricardo congelou. Seu sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma máscara de choque incrédulo. E então vieram as variações. Davi não estava apenas tocando as notas, ele estava dançando sobre elas. A primeira variação, ousada e rítmica, foi executada com uma força que fez a orquestra se inclinar para a frente. A segunda, uma série de escalas rápidas, fluiu de seus dedos como água corrente. Quando ele chegou à terceira variação, um staccato complexo, seus dedos pareciam se multiplicar sobre as cordas, cada nota nítida e cristalina. Ricardo Venturini estava branco como papel. Ele olhava para o garoto, para o violino velho, e sua mente se recusava a processar o que seus ouvidos estavam ouvindo. Aquilo não era possível, aquilo não podia ser possível. Mas Davi estava apenas começando. Ele mergulhou na nona variação, a infame sequência de pizzicatos da mão esquerda, onde o violinista tem que beliscar as cordas enquanto ainda usa o arco. Era uma façanha acrobática que a maioria executava com esforço visível. Davi a executou com um sorriso. Um leve, quase imperceptível sorriso. Ele estava se divertindo. O violoncelista ao lado de Ricardo estava de boca aberta. A segunda violinista, uma senhora que tocava ali há 30 anos, tinha lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos. Eles não estavam ouvindo uma audição, eles estavam testemunhando um milagre. Davi atacou as variações finais. Seu corpo agora se movia com a música, não com a arrogância de um showman, mas com a paixão de alguém que estava derramando sua vida inteira naquele instrumento. O som que saía daquele violino velho e remendado era mais rico, mais profundo e mais comovente do que o som do Guarneri de Ricardo jamais fora. O violino não estava sendo tocado, ele estava cantando, cantando sobre a dor da pobreza, sobre a humilhação de horas antes, sobre a esperança que o trouxe até aquele palco. E então ele chegou ao final. O clímax arrebatador. Davi não apenas tocou o final de Paganini, ele o transcendeu. Em um rompante de gênio puro, ele adicionou uma cadência própria, um floreio improvisado que pegou a estrutura de Paganini e a elevou a um patamar celestial. Foi uma explosão de notas tão rápida, tão complexa e tão cheia de dor e triunfo que foi quase violenta em sua beleza. A última nota ressoou pelo teatro. Um harmônico agudo, puro como cristal, que pairou no ar por uma eternidade antes de desaparecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era um silêncio diferente do anterior. Não era de expectativa ou zombaria. Era um silêncio de reverência, de choque total. Davi abaixou o violino, o suor escorrendo por seu rosto. Ele estava ofegante, de volta à realidade, seus olhos subitamente incertos. Ele olhou para a orquestra, esperando a zombaria, esperando ser expulso. Ninguém se moveu. A violinista, que chorava agora, soluçava baixinho. O maestro Antunes, na escuridão, permanecia imóvel como uma estátua. Foi Ricardo Venturini quem quebrou o feitiço. Ele se levantou de um salto, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e pânico. "Não, isso é impossível!" ele gritou, sua voz ecoando de forma estridente. "É um truque, é playback,
Ele está dublando. Não há como ele tocar assim. É uma farsa. A acusação era tão absurda, tão desesperada, que soou patética. Antes que o maestro pudesse dizer qualquer coisa, o violoncelista ao lado de Ricardo se levantou. "Cale a boca, Ricardo", ele disse, sua voz tremendo de raiva. "Você é uma vergonha. Você é um músico medíocre, Venturini", gritou a segunda violinista, secando as lágrimas. "Você tem o melhor instrumento, mas não tem 1/10 da alma que esse rapaz tem no dedo mínimo." De repente, a orquestra inteira se virou contra ele. O homem que os intimidou por anos agora era o alvo. Um murmúrio começou, que rapidamente se transformou em uma vaia. Não uma vaia alta de estádio, mas uma vaia baixa, cheia de desprezo profissional. Os músicos começaram a bater os pés no chão, um som rítmico e ameaçador de desaprovação. "Fora! Fora! Fora!" Ricardo olhou ao redor traído, exposto. Vocês não podem... Chega!" A voz do maestro Antunes cortou o caos. As vaias pararam. Antunes saiu da escuridão e caminhou lentamente em direção ao palco. Ele parou diante de Ricardo, que tremia de raiva. "Ricardo, pegue seu instrumento", disse o maestro, sua voz perigosamente calma. "Limpe seu armário e saia do meu teatro. Você está demitido." O queixo de Ricardo caiu. "Demitido? Você não pode me demitir. Eu sou Ricardo Venturini." "Você é um músico arrogante que acabou de insultar um artista de verdade por inveja", retrucou Antunes. "Você não reconheceria o talento verdadeiro nem que ele tocasse Paganini na sua frente." "Oh, espere, ele tocou. Saia, agora." Humilhado, derrotado, Ricardo agarrou seu precioso violino e saiu do palco batendo o pé sob o olhar frio de toda a orquestra. A justiça havia sido servida. Antunes então se virou e subiu ao palco. Ele caminhou lentamente até Davi, que ainda estava parado, paralisado, tentando entender o que acabara de acontecer. O maestro parou na frente do rapaz. Ele não olhou para o rosto de Davi. Ele olhou para o violino em sua mão. O maestro estendeu a mão, não para parabenizar, mas para tocar o instrumento. "Posso?" ele perguntou suavemente. Davi, confuso, entregou-lhe o violino. Antunes o segurou com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Ele virou o instrumento, olhando a madeira gasta, as marcas de uso. Havia uma pequena inscrição quase apagada perto do queixo. O maestro traçou a inscrição com o dedo. Seus olhos se encheram de lágrimas, para o choque de todos. "Onde você conseguiu este violino, rapaz?" perguntou Antunes, sua voz embargada. "Era do meu avô", disse Davi, sua voz baixa. Ele era faxineiro, aqui mesmo, neste teatro. Ele morreu no ano passado. Ele me ensinou tudo o que sei. Ele me deu este violino e disse que um dia eu tocaria neste palco. Não como faxineiro, mas como músico." O maestro Antunes fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Ele olhou para Davi com uma emoção avassaladora. Seu avô. O nome dele era Jonas? Davi arregalou os olhos. "Sim, o senhor o conheceu." Antunes riu em meio às lágrimas. "Conheci Davi. Há 40 anos, eu era um jovem estudante arrogante, muito parecido com Ricardo, e um velho faxineiro me ouviu tocar neste mesmo palco. Ele me parou e disse: "Você tem dedos rápidos, garoto, mas não tem coração." Ele pegou o violino da minha mão, este violino, e me mostrou como a música deveria soar. O maestro olhou para a orquestra, que ouvia em silêncio atônito. "O seu avô Jonas foi meu primeiro e verdadeiro professor. Ele era o melhor músico que eu já conheci. Ele limpava o chão, mas sua alma era dona deste teatro." Antunes devolveu o violino a Davi com o respeito que se daria a uma relíquia sagrada. "Você não apenas herdou o instrumento dele, rapaz. Você herdou a alma dele." O maestro se virou para a orquestra. "Senhoras e senhores, o senhor Venturini nos deixou, o que significa que a cadeira de Spala está vaga." Ele se virou para Davi e um raro sorriso iluminou seu rosto. "Senhor Santos, creio que o senhor não precisa mais da audição. O emprego é seu. Bem-vindo à orquestra."
Davi não conseguia falar. As lágrimas que ele segurou diante da humilhação agora corriam livremente, lágrimas de alívio, de gratidão e de justiça. Os músicos, que antes o olhavam com zombaria ou pena, agora se levantaram. Um por um, eles começaram a aplaudir. Não uma ovação estrondosa, mas um aplauso respeitoso, profundo, que ecoou pelo teatro, saudando não apenas o novo Spala, mas o triunfo da verdadeira música sobre a arrogância e o legado de um velho faxineiro que, através de seu neto, finalmente teve seu lugar de honra no palco principal. Que reviravolta incrível! A justiça nem sempre vem da forma que esperamos, mas quando ela chega, é poderosa. A arrogância de Ricardo foi seu fim, enquanto a humildade e o talento puro de Davi, herança de seu avô, provaram que a música verdadeira não se importa com roupas caras ou sobrenomes famosos. O que você achou desta jornada? Aquele momento em que o maestro reconheceu o violino foi de arrepiar, não foi? Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo qual foi sua parte favorita dessa história. E se você acredita que o talento e a humildade sempre vencem, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para que mais histórias como essa sejam contadas e compartilhar esse vídeo com alguém que precise acreditar na justiça.